Beleza, iniciando agora. Então, já que o meio aqui é a questão da conexão da internet, eu vou aproveitar para falar para vocês o seguinte: nós estamos começando essa dinâmica de internet e estamos aprendendo ainda a lidar com essa linguagem, com essa novidade. Afinal de contas, todos aqui são muito bons na área financeira, né? Então, nessa dinâmica, começando aqui essa estrutura, queria agradecer muito ao Lucas. É Minucci que fala, Lucas? É Minute, na real, mas Minute, é a com você. maioria fala Minucci, não tem problema, não. Então, assim, quero agradecer muito você, Lucas, por estar aqui conosco. Dentro dessa dinâmica do café, vários membros aqui do café que participam conosco dentro de um grupo de WhatsApp e de algumas plataformas. Tem interação, tem perguntas, e nós sempre trazemos aqui, às segundas-feiras, um especialista para falar um pouco mais sobre várias áreas, especialmente o que toca a nossa área, para estar crescendo e expandindo os horizontes. Então, começando aqui com um bom e famoso jabá, queria agradecer um dos nossos patrocinadores, que é a Castelo Financial. Então, para você que é BPO financeiro, que é MEI, ou que ainda não tem contabilidade, ou deseja ter uma parceria com contabilidade, pode me procurar nas redes, principalmente no LinkedIn. Eu passo o contato ali da Castelo Financial. Eu ainda não preparei o QR Code para colocar aqui do lado, para você que está assistindo depois. E para você que é empresário e precisa de um BPO financeiro, né, do Causa Clareza, nós temos aqui o café também oferecendo esse serviço de BPO financeiro para várias empresas aí com uma metodologia um pouco diferente, né, uma abordagem um pouco diferente, com a leveza do café. E nesse começo aqui do nosso Café com o Especialista, damos a voz a você, Lucas. Lucas, fique à vontade, se apresente. Ninguém melhor do que você mesmo para poder falar de você. E aqui vai ser igual o antigo Programa Livre, né, o famoso Fala Garoto. Então, quem tiver perguntas, quiser levantar a mão, interagir, por favor, fique bem à vontade. Lucas, o microfone é seu, pode ficar à vontade. Muito obrigado, Guto, pela oportunidade, pelo tempo, e obrigado vocês também por estar disponibilizando tempo aqui para estar nos ouvindo. Bom, vou começar aqui, Guto, falando um pouquinho, me apresentando, né? Eu sou o Lucas Minuti, hoje eu estou como CEO do SenseBoard, já vou explicar para vocês um pouquinho o que é o SenseBoard. SenseBoard é uma ferramenta de SaaS BI que gera relatórios financeiros automaticamente para sua empresa, para o seu cliente e assim por diante, tá? Eu tenho 29 anos, sou engenheiro de formação de produção, eu tenho MBA agora dentro da USP Exalc em Finanças e Controlarias e iniciei minha carreira na Sense há 5 anos atrás. Não tem como eu falar do SenseBoard, sem eu comentar da Sense, tá? Então, a Sense é uma empresa que ela presta serviço de controladoria financeira. E o propósito dela é levar prosperidade e leveza para a vida do empresário, porque o empresário sofre muito com a parte de gestão financeira, né? Nós, brasileiros, sofremos muito, porque falar de finanças no país é muito complicado. É um tabu danado falar disso. Então, meu sócio, que é o fundador da Sense, o fundador do SenseBoard, que é o Danilo Fedel, ele criou a Sense e o SenseBoard com o propósito de levar, de sanar uma dor que ele sofreu dentro da empresa dele. Então, o Danilo tem uma empresa ainda da família dele, né, que é uma indústria de caldeiraria. E a indústria deles, ele é o irmão mais novo de 3, né, e a indústria estava passando por problemas dentro da parte financeira. E aí, chegou um belo dia lá, ele chegou para receber, o irmão dele falou assim, não tem dinheiro para receber não, cara. Não. Mas calma aí que a gente está pegando mais um empréstimo aqui e já dá para te pagar, né? Então, cotidiano básico de muitas e muitas empresas do nosso país. Daí ele falou assim, pô, não, né? Que isso? Pegar mais um empréstimo, o empréstimo tá no meu nome, pô. A empresa é minha também, né? Não é assim, né? Tipo, se der qualquer problema aí, vai arregaçar meu nome ali. E foi aí que surgiu, né, o interesse dele, que é físico, nada a ver com finanças. Foi aí que surgiu o interesse dele, né, na dor ali de resolver um problema da família dele, da empresa dele e dele também, né, no caso. Ele foi estudar finanças, controladoria, fez FGV, fez accountability na Harvard, MIT e etc. E conseguiu tirar a empresa dele do buraco, da família dele, e começou a dar prosperidade, né? Começou a prosperar ali, começou a tracionar de volta.
E aí, conforme você vai fazendo as coisas, né, a família dele era muito bem relacionada com a Ciesp, que é um fundo, é uma associação ligada ao Senai, para indústrias. E aí todo mundo vinha perguntar, pô, o que você fez lá? Aí o irmão dele falou assim, o Danilo que fez um negócio lá, tal. Pô, não tem como me ensinar a fazer na empresa da minha família? Não tem como, não tem como. E aí foi que surgiu a Sense, né? De um boca a boca ali, de uma metodologia que o Danilo criou, surgiu a Sense, surgiu o SenseBoard. E eu comecei junto na Sense como colaborador e eu acabei empreendendo e me tornando sócio e assumindo essa área do SenseBoard, tá? Hoje a Sense tem 5 anos, a gente já passou por mais de 500 empresas com projetos de controladoria e valuation, tendo aí no quadro societário, né, algumas pessoas ilustres, né, que a gente tem orgulho de falar, que uma delas é o João Kepler, que é o maior investidor anjo do país, né? Para quem não conhece, ele foi um dos fundadores da Bossa Invest, ou Bossa Nova Invest, que já participou muito de podcasts e muitos trabalhos já fez com o Thiago Nigro também, que é uma grande figura aí no mundo financeiro mais voltado para pessoas individuais. E o Márcio Jacobelli, que é foi um dos diretores executivos da Natura, né? Ele que assessorou toda a compra da Natura junto com a Avon, e ele que estruturou também toda a parte ali de marketing multinível, né, das revendedoras Natura, então ele ampliou muito essa gama. Então a gente trouxe essa galera para dentro da Sense, né, como um conselho diretivo, que nos ajudou muito também na velocidade que a gente vem crescendo, Guto. Foi um grande diferencial mesmo para o nosso crescimento. E aí, cara, a gente viu que o SenseBoard, que foi criado originalmente para sanar uma dor ali da controladoria, né, que é o produto que o Danilo criou lá na empresa da família dele, que a gente foi trazendo isso para dentro do nosso... Foi um dos nossos diferenciais, né, no produto que a gente criou, na controladoria. A gente viu que isso seria um produto também para a gente estar trabalhando a venda para outros clientes, que não necessariamente utilizassem da controladoria. Porque há um tempo atrás, você fala assim, 2 anos atrás, Guto, o único cliente que tinha, né, o único usuário do SenseBoard, né, que é a nossa ferramenta, eram clientes de fato da controladoria financeira, né, que vinham ali na Sense, contratavam o nosso projeto de estruturação de controladoria e depois eles utilizavam a ferramenta. E aí, um belo dia, a gente pensou assim, pô, por que não trabalhar isso com um produto, né? Um produto que tem alta escala, tecnologia, e é um produto diferencial, né? Hoje, Guto, você deve bem saber, né, que você é bem da área, para você ter um Power BI hoje dentro de uma empresa, é bastante custoso, certo? Você tem a mensalidade do Power BI e você precisa de uma pessoa que entenda de Power BI ali dentro da sua empresa para fazer toda a customização e fazer o Power BI funcionar. Então, geralmente, pequenas e médias empresas não possuem isso, não possuem esse investimento. E, às vezes, não conseguem ter essa visão necessária do básico do financeiro. Então, o SenseBoard veio para descomplicar toda essa parte de gestão e trazer um BI financeiro de forma rápida, prática e econômica. Então, a gente estruturou a partir da dor da controladoria, tanto do cliente quanto a nossa de executar o projeto, para o nosso cliente, quanto para o cliente, o empresário do outro lado, conseguir enxergar os dados dele de uma forma descomplicada, porque a gente sabe que para o empresário, finanças é um bicho de 7 cabeças, DRE, pô, isso aí fala com o meu contador, e caixa é o saldo do banco. Concorda? Exatamente. É bem isso, né? Fala aí. Então, Mas, a Lucas, gente... Oi. deixa eu te interromper, que eu estou com uma pergunta aqui Por que não quer favor. calar. Dentro dessa dinâmica e durante esses anos que vocês têm trabalhado com essas empresas, teve a dificuldade ou facilidade na hora de enxergar o mercado, muitos RPs, aí voltado para várias empresas, vários portes, se encaixar essa dinâmica de integração com RPs? Excelente pergunta, Guto. Cara, sim, sim. Então, um dos nossos diferenciais, Guto, é realmente essa integração que a gente tem com os principais softwares do mercado. Quais são eles, né? Omie, Nibo, Conta Azul, e a gente também tem com o Cienge. Cienge, apesar de ser um software nichado ali para construtoras,
Desculpa, a gente teve uma demanda que nos possibilitou ali fazer um desenvolvimento junto com essa ferramenta também. Então, hoje, Guto, o usuário do SenseBoard que possua o RP, né, que é a OMIE, Nibo, Conta Azul e etc., esse Eng, em D+1, ou seja, ele vai visualizar hoje o que aconteceu ontem ali dentro da empresa dele, de forma consolidada. O SenseBoard vai te entregar demonstrativo de resultado, fluxo de caixa, balanço patrimonial, tudo financeiramente falando, tá? E a gente tem outros indicadores ali, como ponto de equilíbrio, liquidez, prazos médios, liquidez seca, corrente geral e afins, né? Indicadores ali que derivam desses demonstrativos financeiros, tá bom? E também a gente consegue visualizar dentro do SenseBoard, Guto, dashboards dinâmicos, ou seja, pô, Lucas, quero visualizar aqui um gráfico de evolução do meu ponto de equilíbrio, ou do meu EBITDA. Você consegue fazer o acompanhamento do seu EBITDA ao longo dos anos, consegue confrontar o EBITDA ano a ano, resultado ano a ano, você consegue trazer ali diferentes formas de visualização por gráficos dentro do sistema, como melhor te atender. Tá? Tudo isso de forma integrada. A gente conecta, né, a gente pavimenta a estradinha ali, né, entre SenseBoard e o RP da empresa, né? Então, normalmente ali é o OMIE, o Conta Azul, o NIB. E depois disso, ela não precisa mais se preocupar com relatórios financeiros. Beleza? Só não dúvida? Tranquilo. Fechou? Só Fechou. Beleza. Então, tudo isso, né, toda essa dor de ter que mostrar para o nosso cliente de uma forma descomplicada, ter que tirar a nossa visualização de entrega do Excel, que o Excel é muito bom, porque ele te dá uma liberdade de manuseio ali absurda, né? Você consegue criar tudo dentro do Excel. Mas na hora que você, BPO, consultor ou coisa do tipo, vai enviar o seu Excel para o cliente, aí já é difícil, né? Porque ele pode deletar alguma fórmula e acabar com a planilha inteira. Ele não, normalmente, né, 90% dos casos, o empresário ali, né, o cliente final do consultor do BPO, ele não sabe mexer em Excel, né, não tem uma visão, um manuseio completo da ferramenta, e o Excel, não desmerecendo ele tem uma aparência visual não muito boa, né, ele não é muito simples, ele é pesado, ele é carregado, enfim, por mais que a gente trabalhe ali um visualzinho legal nele, ele não é tão simplificado, não é tão dinâmico. Beleza? Então, a gente sentiu essa dor na pele, né? Da gente mostrar isso para o nosso cliente, através do nosso projeto de controladoria. E a gente também sentiu na pele a dificuldade de a gente encontrar um sistema que entregasse um demonstrativo de resultado por competência, né? Por emissão, com base, rege a teoria financeira, né? Demonstrativo de resultado é para você medir o resultado econômico da sua empresa, né? Para isso que ele serve, para saber se a sua empresa tem resultado ou não, se ela vai gerar lucro, e desse lucro vai gerar caixa através ali dos prazos médios que cada empresa possui. É para isso que serve o demonstrativo de resultado, para saber se você está vendendo no preço correto, no volume correto, seu mix de produto pode melhorar ou não, enfim, para N motivos ali para você melhorar a sua operação. Por fim, como a gente sentiu isso na dor do consultor aqui, né, da pessoa que estava implantando o projeto financeiro, a gente também sentiu a dor do cliente. Tipo assim, Lucas, esse SenseBoard aí é muito difícil de ver. Então, a gente também tomou no começo da jornada toda essa parte de usabilidade e a forma de deixar ele mais claro e dinâmico para que o usuário na ponta conseguisse entender de forma clara o que é um DRE, o que é um fluxo de caixa, o que é um ponto de equilíbrio. Então, Guto, a gente foca muito aqui na Sense a parte educacional. Tá? No SenseBoard, a parte educacional é muito forte. Para quê? Porque se o meu cliente entende o que eu estou fazendo, né, se o meu cliente entende o valor do trabalho da BPO, né, o valor do financeiro, ele vai dar muito mais valor no que eu estou fazendo e, consequentemente, ele vai ter mais sucesso no que eu estou entregando para ele, né, no quesito de resultado ali do meu trabalho. E eu vou conseguir manter esse cliente junto comigo por muito mais tempo
e ele não vai me reter muito tempo de dúvida, porque ele vai estar entendendo como fazer gestão financeira da empresa dele, tá? Então, Guto, a gente veio trabalhando isso durante esses 5 anos, junto com a Sense, né? Que a gente estava meio que incubado ali dentro, né? O Sense Board. E a gente partiu por uma spin-off, que a gente abriu um CNPJ novo, tomou novos desafios ali, e a gente está trabalhando com uma empresa independente, tá? E aí a gente traz o ponto que a gente colocou até como thumbline aqui do nosso café, que é como gerar valor com uma ferramenta para o BPO. E da mesma forma que a Sense conseguiu gerar esse valor para o nosso cliente final, o BPO também vai conseguir, tá? Por quê? Porque com uma ferramenta, com o logo da sua empresa, né, white label ali, que você consegue trabalhar ela de uma forma mais personalizada para o seu negócio, você entregar um trabalho pós o BPO, né, após a consolidação ali dos dados de lançamentos e tudo mais, que você já faz dentro da OMIE, já faz dentro do seu RP em questão, você entregar isso para o seu cliente, o Guto, na palma da mão aqui, ó, multiplataforma, no celular, no computador, no tablet, outras análises, outros relatórios que vão agregar ali para o seu cliente, você começa a sair da comodidade, né, da commodity que acabou virando o BPO, né, que hoje todo mundo faz BPO, né, Guto, mas nem todo BPO é BPO de verdade, né, tipo, ele entrega ali o que o BPO tem que entregar. Então, você começa a gerar mais valor para o seu produto, né, você não está só fazendo o que, em teoria, entre aspas, todo mundo está fazendo, você está entregando algo a mais para o seu cliente. E aí a gente sabe Cereja que do quando a bolo, gente... né, Lucas? Exato, É a cereja exato. do bolo. O algo a mais, né? O cliente sempre, por mais que ele não peça, ele sempre espera um algo a mais, né? E é quando a gente entrega esse algo a mais que a gente realmente consegue ganhar o cliente. E, Lucas, oi, deixa eu te interromper. Você claro, teve ali uma trajetória e um histórico de viver só com a controladoria. Quando você oferecia só a controladoria e tinha aquela dinâmica de controladoria, o valor agregado com certeza é maior, a consciência das pessoas que sim, tinham o seu serviço era com certeza assim, mais maduro, né, digamos. Só para o pessoal ter uma ideia, hoje o ticket médio de quem oferece só controlatoria, se você puder falar, na base com a sua experiência, e um BPO podendo agregar aquilo, que valores que a gente poderia estar conversando e passando para o pessoal? Que você veio dessa experiência, acho que é legal a gente compartilhar, porque assim, legal, só legal. falar é distante, né? Mas é um agregar Sim, valor que traz sim, muita coisa. total. Guto, o nosso projeto de controladoria, tá? Para eu explicar e deixar claro aqui também, até pelo valor que eu vou estar falando aqui, ele é um projeto de 12 meses que a gente acompanha junto com o cliente e é muito hands-on ali junto com ele, né? O trabalho é muito feito a 4 mãos e dentro da empresa junto com ele. Então, a gente tem toda a parte de educação do cliente, então a gente bate muito nisso e toda a parte de estruturação de processos, precificação, a gente refaz custos, a gente faz um planejamento orçamentário junto com o cliente. Então, a gente trabalha isso durante 12 meses junto com o cliente, muita parte, né, a grande parte dessas etapas é feita dentro do SenseBoard. Então, os relatórios, né, a parte de estruturação do financeiro do cara é feito dentro do sistema, então, fluxo de caixa, as análises, né, fluxo de caixa, DRE, balanço, precificação está dentro do sistema, planejamento orçamentário está dentro do sistema. Então, com o tempo, a gente veio trazendo tudo isso para dentro do sistema. E isso é feito durante 12 meses, tá? E hoje, Guto, hoje, né? Falando de hoje, eu vou contar um pouquinho da trajetória. Hoje, o mínimo ticket da nossa controladoria, ela é, ela é 100 mil reais, tá? Batendo ali, acho que a Rosana está aqui junto com a gente, a gente já fechou controladorias ali de 400 mil, 500 mil. Tem empresas que a gente já atendeu empresas aí que hoje faturam 120 milhões mês, né? Então, quase um biano. Então, a gente veio crescendo nessa trajetória, mas apesar da gente pegar empresas grandes,
né, nesse meio tempo, nesse processo, empresas faturam 100 milhões mês, 80 milhões mês, o nosso foco é muito em PME, tá? Então, a gente faz esse trabalho de 12 meses, nesse ticket aí mínimo de 100 mil reais hoje, e nosso diferencial, Guto, é que a gente consegue parcelar isso acima de 12 meses para o nosso cliente, para até que fique saudável ali, suave dentro do caixa da empresa, né? Pô, aí você está entregando um processo financeiro para ajudar o cara e você que está estrangulando o cara, aí não faz sentido também, né? Mas, Lucas, é Então, só a controladoria ou esse levantamento de dados, classificações, conciliações está envolvido? o que a gente faz, tá? A controladoria, ela não trabalha a parte operacional. Então, um BPO financeiro é complementar à controladoria do nosso projeto aqui, tá bom? O BPO financeiro, ele vai estar estruturando o dia a dia do cara. Então, ele vai estar fazendo a parte mais importante da controladoria, que é o quê? A geração de dados, que são dados confiáveis e, em teoria, auditados ali pela pessoa que está fazendo, tá? Então, o que a gente faz, Guto? A gente faz uma pré-auditoria desses dados do cliente, verifica processos, estrutura relatórios financeiros, treina o empresário ali a fazer a análise desses relatórios, revê precificação, ajusta preços, tira produtos, faz toda uma análise ali da curva ABC de produtos do cara e depois faz um planejamento orçamentário estratégico com ele para ver para onde ele quer direcionar a empresa, tá? Boa parte disso feita dentro do SenseBoard e outras partes feitas em ferramentas separadas que a gente tem aqui de trabalho, tá? Então, pós a controladoria, 6 meses depois, o cara começa a pagar a mensalidade do SenseBoard dentro desse pacote que a gente vende de controladoria, tá? Mas hoje é possível o cliente, né, o usuário final, fazer a aquisição do SenseBoard separadamente, né? Não necessariamente ele precisa comprar a controladoria, a empresa, né, para conseguir utilizar o SenseBoard, que via de regra antigamente não era assim, tá? Mas só para você ter uma noção, a primeira controladoria que o Danilo vendeu custava R$ 600, né? Então, a gente conseguiu gerar muito valor para o nosso cliente através do quê? Ferramenta e educação, tá? Ferramentas de tecnologia e educação. Isso foi um grande diferencial de posicionamento de mercado que a gente teve frente aos nossos concorrentes. Nina? Não, só ia falar que você respondeu minha pergunta. Tinha acabado de perguntar sobre isso, se o BPO financeiro poderia entrar como um braço aí para a controladoria, numa empresa especializada, né? Total, Nina, total. Faz total sentido para a gente. Network quarta-feira, meu primeiro network, e um controlador lá está começando a entrar para fazer esse trabalho e ele me procurou. Que mas legal. Ele ainda não está muito confiável, ainda parece que ele está negociando ainda, né? É um passo um pouco demorado. Aqui em Jundiaí são 4 pet shops, o cara está perdidinho, está crescendo muito, perdendo dinheiro. Caramba, normal. Eu falei, nossa, boa pensada, porque parte de controladoria ainda não é eu nem quero me aprofundar nessa parte. Eu ainda estou pezinho no chão ainda. Mas, aí... mas é importante, Nina, a gente vê aqui a dinâmica, ó, a primeira cobrança que eles fizeram foi de 600. Então faz parte do processo de amadurecimento de uma empresa, de crescimento, né? É bastante compreensível. Estou disponível, viu, Lucas? Com certeza. Receber o seguro-desemprego. Fui receber o seguro-desemprego, não consegui dar entrada. Pediram o RG novo, meu RG é de 15 anos. A Nina tá falando isso. Carinha linda agora. A Nina tá falando isso, Lucas, porque na segunda passada a gente teve um especialista que falou de network. Então ela tá trabalhando no network profissional e ela já tá começando com os pitches, entendeu? Então ela vai lá só com pitch. Que massa. Nossa, que nervoso. Nossa, decorei. Mas é legal. Fácil não é não, viu, Nina? Fácil não é não. Sempre os primeiros passos é empolgante. Manter constância aí, que já você tá fera nisso. Que eu fingi bem. Fingiu bem. Não, é porque eu conheço, né, todo mundo, é muito antigo, o pessoal do escritório, isso aí, se eu olho no olho do pessoal, eu já me perco. Aí eu não olhei para ninguém que eu conhecia, que é a primeira fileira, olhei assim para o público. E aí foi, 3 minutos para falar. Aproveitando, Lucas e Nina, isso que a Nina está falando,
nesse processo de oferecer, aí tem uma grande dificuldade, né? Não é todo mundo que está preparado para receber controladoria. Então, por exemplo, existe alguma dinâmica, alguma prática ou alguma sugestão que você daria? Olha, eu faço BPO, mas eu quero oferecer controladoria, eu devo partir para onde? Quais são os ambientes ou locais ou tipos de empresários que têm maior facilidade dentro dessa dinâmica? E aí eu aproveito para falar, não vou te interromper mais, prometo, você pode Isso. continuar falando, mas é porque essas dúvidas acho que é interessante, até mesmo para poder cutucar o pessoal aqui. Sim, sim. Bom, Guto, é uma ótima provocação, mas assim, o que eu vejo é que a grande maioria dos empresários, eles vêm buscar a gente na dor, né? Não no amor ali, né? Quando estão bem, quando estão tudo fluindo. Normalmente, o nosso cliente em questão, ele às vezes entende que ele tem um problema, mas não tem consciência que qual que é a ferramenta, né? Ou qual que é o caminho ali que ele precisa seguir, ou que ele precisa tomar para conseguir sanar esse problema. Então, é natural que as empresas venham tendo problemas financeiros ao longo de sua jornada, porque para uma empresa se consolidar, né, que ela se torne sólida, ela tem que minimamente fazer o básico em todas as áreas, né? Fazer o básico no comercial, fazer o básico no marketing, no RH, no financeiro, principalmente. E muitas dessas empresas não focam nisso, né? Elas vão focar ali no vendas, mais ou menos no marketing e a operação de entrega, né? Isso que o cara foca por um bom tempo. O nosso grande diferencial, Guto, que a gente conseguiu encontrar clientes mesmo, e até hoje é muito assim, é muito em indicação e participação de grupos de network, tá? Ali a gente entende o que o cliente, né, o empresário, ele está precisando de fato, se é realmente uma controladoria financeira, se é realmente uma outra estruturação de processos, que não é o financeiro ali em questão que vai estar direcionando ele, tá? Então, o network nos ajudou muito a encontrar clientes que precisariam do nosso produto, do nosso serviço. Uma outra fonte de conscientização, Guto, do cara entender o que ele precisa, né? Porque esse que é a grande dificuldade, né? O cara às vezes está na dor, tá patinando ali, mas ele não sabe o que ele precisa fazer para ele sair desse local. Foram imersões e mentorias, tá? Então a gente começou a participar de imersões e mentorias, começou a fazer networking com a galera de lá, porque a galera que vai para essas imersões e mentorias, Guto, ela já tem a cabeça aberta a aprender, certo? Então ficou muito mais fácil a gente conscientizar essa galera para trazer para a controladoria. Porque assim, Guto, não necessariamente a empresa precisa ter uma... Como pode dizer? Hoje a gente pega aqui empresas de no mínimo 300 mil de faturamento. Tá? Por quê? Porque já são empresas um pouco mais... Não são extremamente maduras, né? Mas elas já têm minimamente a parte de tração feita. Então, uma empresa que não obteve tração ainda, cara, acho que controladoria não é para ela no momento. Tá? Por quê? Porque o foco dela ali é vender, validar o produto dela, melhorar a eficiência de produção e afins. Então, depois que ela passa dessa fase, ela já precisa de uma controladoria ali básica para minimamente estruturar o financeiro dela e ela não patinar, né? Porque as empresas tendem a crescer, Guto, e acontece igual a Nina falou ali com os pet shops, né? O cara vai começando a se enrolar. Por quê? Porque ele não entende que quanto mais ele crescer, mais capital de giro ele vai precisar. E quanto mais capital de giro ele precisa, ele vai precisar de mais dinheiro. E às vezes o recebimento dele não está casado com esse crescimento em potencial. E aí começa o cara a pegar investimento, empréstimo, e ele acaba tropicando e se embolando lá na frente, tá? E aí que o cara vem procurar a gente. Entendeu? É nessa situação que o cara vem procurar a gente. Ficou claro, Guto? Ficou, não, tranquilamente, ficou bastante claro, deu para... E é aquilo, né? Não tem como fugir, tanto para BPO quanto controladoria, para qualquer cenário. Felizmente ou infelizmente, o nosso cliente ele não tem a consciência que precisa da gente. Exato. E às vezes, a maneira com que ele vai nos encontrar tem que trabalhar aqueles dois pontos que você colocou, né? Ferramentas e educação. Exato. Né? A gente trabalha em cima disso que você falou, que é extremamente interessante trazer essa ótica.
E hoje, essa ferramenta que você está querendo apresentar, ela tem algum layout, ela tem alguma dinâmica, como é que faz para as pessoas terem acesso, como é que é feita a integração, esse contato, e uma das coisas que eu acho mais importante, e eu vou te fazer uma pergunta delicada, como que é o suporte? Que talvez Legal. você ganhe vendendo muito mais pelo suporte do que pela ferramenta em si. Tem pessoas que pagam por um suporte bom tranquilamente. Sim, Deixa eu total. fazer uma pergunta antes de mudar de Mas sim, assunto. Lucas, só pode para falar, Nina, eu não vi completar sua o mão. network, se faz sentido. Eu percebi lá que tanto a controladoria quanto o BPO, não que seja difícil vender, mas é uma coisa assim que o cara tem que pedir. Não adianta ficar correndo atrás de cliente, porque é uma, como eu posso falar, uma profissão, é um serviço de desconfiança. Eu percebi a hora que não tinha nenhum BPO na apresentação, eu fui a primeira, talvez a primeira que eles ouviram falar o que era BPO. Aí eu vi, sabe, um olhar assim assustador, nossa, essa pessoa vai mexer no meu dinheiro. E aí dois levantou a mão querendo tirar dúvidas. Então eu vi mais ou menos o que você comentou. A pessoa tem que estar lá no fundo do poço para ela ter acabado com a empresa, para ela poder pedir ajuda. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu teria contratado uma controladoria 2 anos atrás, na minha empresa. Eu tenho uma usinagem e agora estou como BPO. O familiar tem uma usinagem quebrada. Estou tentando aí, com a parceria que eu fechei com o Júnior, o Júnior está aí de novo, né? Para ajudar a levantar a empresa. Mas aí, para vender, desculpa, eu estou fazendo as propagandas no Instagram e tal, mas eu vejo assim, é mais para eu aparecer, como se fosse um network mesmo, mais para as pessoas saberem da minha profissão, não sair correndo atrás de cliente. É isso? Faz sentido? Tanto a controladoria quanto o BPO, assim, eles vêm atrás da gente, tem que vir, senão a cabeça não vai estar pronta, nem confortável para deixar você mexer nas contas dele. Faz sentido? Eu estou enganada. Faz em partes, Nina. Eu acredito que, por mais que o nosso cliente não tenha consciência do que ele precisa de fato, né, do que é uma controladoria, do que é um BPO, da confiança que isso passa, do valor que isso gera para a empresa, se a gente já entende que o problema é esse, né, que o nosso cliente não entende sobre isso, ou tem preconceito sobre isso, ou é muito difícil falar sobre isso dentro do nosso país, eu acredito muito, é o que a gente vem trabalhando muito aqui na Sense, que é a gente criar formas de quebrar isso, né? Se o cara não entende, eu vou ensinar ele. Ah, mas o cara não... De graça, Lucas, vamos ensinar de graça. Vamos fazer curso, vamos fazer masterclass, vamos entregar conteúdo dentro do Instagram, dentro do YouTube, porque aí se eu consigo gerar audiência, uma audiência consciente do que eu entrego, vai facilitar muito para eu conseguir vender alguma coisa para esse cliente. Tá? Só para você ter uma noção, Nina, a gente desenvolveu um produto aqui que a gente é muito, eu já falei isso aqui, a gente é muito voltado para a parte de educação. E a gente desenvolveu um produto no ano passado, em janeiro do ano passado, chamado Sense Academy. O Sense Academy, ele é o nosso produto inicial ali de imersão, de educação. Então, 3 dias a gente passa ali. Hoje, graças a Deus, a gente entregou um aí em março, no mês passado, com mais de 80 empresários. Desses 80 empresários, são pouquíssimos clientes da Sense. São clientes neutros ali, são empresários ali que foram buscar novos conhecimentos para a área financeira da empresa dele. Depois que ele passa pela imersão, Rosana está aqui, ó. Rosana, meu time veio prestigiar aqui. Rosana está aqui. Fica muito mais fácil você vender qualquer coisa para ele. Por quê? Porque ele já tirou o escudo ali de, isso não é para mim. Mas a empresa funciona assim faz muito tempo. Então, com a educação, a gente consegue quebrar diversas barreiras e crenças ali que o nosso potencial cliente tem. Tá? Então, como que a gente veio quebrando isso antes do Sense Academy, né? Que a gente veio isso no ano passado. A gente participava muito do BNI, que é um grupo de networking,
que lá você tem brechas para você falar, se apresentar, falar o que você faz, tem datas ali que você apresenta a sua empresa. Então, conforme você vai educando a sua base ali do BNI, de networking, de clientes, ou o que seja, o cara vai começando a entender o que você faz, vai começando a ver a importância que isso gera para a empresa dele, vendo que outras pessoas também já fizeram isso e viram o resultado, e aí você consegue vender isso de forma mais fácil para o seu cliente, você consegue gerar uma rede de indicações para você também. Então, assim, você tem sim, na minha opinião, que ir atrás do cliente, tá? Porque se você esperar que ele venha atrás de você, como eu falei, ele vai vir sempre na dor, Nina. E aí o cliente na dor, ele é muito mais difícil de você tratar, né? Porque às vezes nem é o seu serviço que ele está precisando no momento, né? Às vezes ele precisa até de um psicólogo ali para ajudar ele a... É verdade. É verdade. A controladoria é muito psicológica aqui também, né? A gente tem um tratamento muito terapêutico aqui de ouvir bastante o nosso cliente. Então, basicamente é isso, tá, Nina? Ô, Guto, você pode só repetir a sua pergunta de novo? Que, desculpa, mas eu esqueci. Não, fique tranquilo, eu estou junto contigo e esqueci a pergunta também. Com a pergunta da Nina. Nina, o network foi no segunda-feira passada. Nós estamos doidos para ver a ferramenta ao vivo aí, a cores, a dinâmica. Eu acho que foi mais nesse sentido da pergunta. Lembrei. Você perguntou do layout, de como que faz para a pessoa conseguir e como que funciona a integração. Legal. Pessoal... Chat, se o atendimento é... é verdade. Boa, obrigado, Nina. É uma coisa que que funciona. Verdade. Eu vou mostrar para vocês o layout já, só vou responder os outros pontos, tá? A integração hoje, ela é feita muito rápida, uma semaninha ali a gente já consegue estar rodando as informações dentro do cliente, tá? É o processo de eu pegar o token da API do cliente, fazer toda a parametrização e pôr para rodar e o tempo de puxar todas as informações ali do software em questão, que leva um tempinho, tá? É muito, muito simples mesmo, tá? A gente vai gastar ali no máximo, por cliente, de horas trabalhadas, de 2 a 3 horas. Beleza? É muito simples mesmo essa parte de integração. Referente ao suporte, Guto, eu acredito que esse é o nosso diferencial, tá? A gente trabalhava muito com plug and play, sabe? Tipo, o cara entrava ali na plataforma e fazia o cadastro, só que o churn que a gente tinha sobre a plataforma era absurdo, tá? Então, a gente trouxe ali um programa de implantação, que é uma implantação muito próxima do cliente ali. Então, a gente fica dando suporte para o cliente on time. Então, tem o suporte dentro da ferramenta, tem suporte via WhatsApp, tem suporte via call. Então, o cara tem X horas ali com a gente, e com essas X horas ali ele pode usar para o que ele quiser, seja na implantação, seja para análise de dados, seja para qualquer dúvida, tomada de decisão ali na empresa, a gente consegue estar utilizando para qualquer coisa real. Então, o nosso suporte, a gente trabalha muito humanizado e muito próximo do nosso cliente, porque a gente entende que é uma ferramenta financeira, né? Então, o empresário ele já tem um certo receio com isso, e ele não entende, muitas das vezes, né? Então, a gente trabalha muito isso próximo do nosso cliente para a gente manter o sucesso dele, e com essa parte da implantação, a gente conseguiu trazer mais receita e aumentar o LTV, né, do nosso cliente, que é o quê? Manter quanto tempo ele fica com a gente dentro da ferramenta, tá? E eu posso apresentar aqui, Guto, para o pessoal? Rapaz, se você não apresentar, eu te garanto 28 pessoas brabas aqui contigo, tranquilamente. Tá maluco, então. Porra, vou apresentar agora isso aqui. Vamos ver se ele vai passar pelo crivo aqui de alguns especialistas que estamos na sala. Show de bola. Temos aqui 4 pessoas infiltradas para poder fazer uma avaliação e te dar uma nota no final. Que ótimo. Sem pressão, né? Sem pressão nenhuma, que é algo bem tranquilo. Um dos especialistas já está caindo aqui na gargalhada, mas o outro. Já peguei ele, Júnior. Ô, Júnior, me ajuda, hein, Júnior? Deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal. Pessoal, então esse aqui é o SenseBoard. Tá? Essa é a tela inicial dele. Toda vez que você loga dentro dele, você vai cair nessa tela aqui, que é a tela de dashboard. De cara aqui, a gente tem filtros, né, de períodos. Tá? Então, de uma data até a outra.
Tem aqui o filtro por filiais e unidades, também consigo trabalhar múltiplos CNPJs aqui dentro. E aqui, eu vou pôr só um período que tem alguma coisa aqui. Deixa eu pegar aqui. 31/12/22. Então, aqui, pessoal, a gente tem um demonstrativo de resultado. Esse demonstrativo de resultado segue as normativas aí da CPC 26, IASB, etc. Tá? Então, ele tem aqui de forma resumida o resultado do período que eu estou filtrando. Então, se eu tivesse mais uma filial aqui, eu poderia clicar aqui na filial, colocar o filtro que ele vai puxar os resultados dessa filial em questão. Tá? Ao lado aqui, eu tenho alguns termômetros desse demonstrativo de resultado, que são os subtotais que existem neles, né? Receita de vendas, margem de contribuição, EBITDA e lucro líquido, tá? Tudo aqui, Guto e pessoal, tem um izinho aqui, um informativo do que é e do para que serve, tá? Às vezes alguns aqui tem até fórmula, por exemplo, da margem de contribuição aqui. Do EBITDA. Então, tudo é muito educativo sem perder a linha teórica dos demonstrativos financeiros, tá bom? Então, você vê que ele é bem friendly, é muito amigável a carinha dele. Aqui a gente consegue ver um demonstrativo de resultado na vertical. A gente trabalha hoje com uma árvore de classificações padrão, mas essa árvore ela pode ser customizada. Então, aqui, por exemplo, esse plano de saúde é uma categoria nova, esse honorários é uma categoria nova, e assim por diante. Aqui você consegue fazer o acompanhamento das despesas e custos variáveis, das despesas e custos fixos da empresa, apurar aqui o resultado operacional dela, acompanhar receitas de despesas financeiras, imposto sobre lucro, distribuição, e por fim o resultado aqui pós-distribuição de lucro, tá? Isso tudo por período analisado. Aqui embaixo a gente tem uma distribuição de gastos do período. Automaticamente aqui ele já me mostra qual foi o maior gasto, né, do período que eu estou analisando. Embaixo eu tenho um ponto de equilíbrio do período. Então, isso aqui é calculado automaticamente, ele me dá a fórmula e os números que foram utilizados para fazer esse cálculo. Então, a gente trabalha muito, muito às claras junto com o usuário. Lembrando que esse ponto de equilíbrio aqui, pessoal, para empatar o EBITDA, tá? Tá zero ali, 2.370.000 que deveria faturar. E aqui a gente trabalha o ponto de equilíbrio ideal, ponto de equilíbrio econômico, cota objetiva, enfim. Tem várias nomenclaturas para isso dentro do mercado. E aqui também a gente entrega a fórmula que é feita e as parametrizações que o usuário em si colocou aqui para ter um lucro desejado. Porque, assim, o ponto de equilíbrio é para dar zero, né, o lucro. Então, a gente coloca aqui também um lucro pré-estabelecido e também pode colocar uma gordurinha aqui para pagar investimentos e endividamento que eventualmente a empresa tenha, que isso não entra dentro do demonstrativo de resultado, beleza? Então, aqui a gente coloca também essa parte, e aqui é o total de saídas do gráfico do demonstrativo de resultado acima. Aqui embaixo eu tenho um gráfico do fluxo de caixa do período. Então, como está o ano todo aqui, pessoal, ele vai puxar o ano todo, mas quando está o mês, ele só puxa o mês em questão. Deixa eu até mudar aqui para mostrar. Ih, vai puxar aqui o Sensible. Então, aqui ele me mostra, né, o período do fluxo de caixa. Eu tenho aqui o saldo, né, então, e também tem as entradas e saídas. Aqui é muito bom para você ver se a política de compra e vendas da empresa ela está organizadinha, né? Porque normalmente quando você vai analisar alguma empresa assim, os picos de entradas eles estão muito similares a esse aqui, né? Tipo, você paga muito antes, vai receber muito depois e acaba descasando o caixa ali, descasando o saldo, e a empresa acaba entrando às vezes num LIS ali, né? Num cheque especial, pagando juros à toa, sendo que era só uma ligação ali entre fornecedores ou clientes e ajustar, né, esse prazo de pagamento e recebimento. Beleza? Dúvidas aqui? Vocês vão me pausando aí se for preciso, viu, Guto? Sem problema. Fique tranquilo. Tem comparativos, Lucas, para fazer? Tipo, entre meses,
As perguntas que eu iria fazer, se tem comparativos, principalmente com o planejado, e se dá para ser multiempresa, né, grupo econômico, se eu consigo colocar mais de uma empresa para fazer uma análise individual ou em grupo. Perfeito, Guto. Tem como ser multiempresas, tá? Aqui nesse caso aqui da filial e unidades aqui, você consegue colocar todas as empresas dentro do grupo econômico que você está analisando, tá? Então aqui, como tem Sensiboard 1 aqui, pode ter empresa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfim, quantas empresas tem dentro desse grupo, tá? E você consegue fazer filtros aqui, visualizar por empresa, né, nesse período em questão aqui. Isso é possível sim. E é possível acompanhar esse comparativo de orçado parcializado. Então, vou mostrar para você já já, beleza? Tranquilo. Ô, Lucas, Diga. minha dúvida, complementando aí a pergunta do Guto, quando fala aí de multi-empresas, naturalmente pode ter um cliente aí, um grupo empresarial com 50 unidades ali de varejo, o que seja, né? Isso eu peguei um caso semelhante, tá? Um empresário que tinha 50 empresas, na verdade um grupo econômico, né? E aí você mostrou como, né? Mas aí a minha dúvida é o seguinte, como um BPO, eu consigo gerenciar mais de um grupo? Porque, por exemplo, eu estou aqui falando de um varejista que tem 50 lojas, mas num outro momento eu posso ter ali sei lá, uma indústria ou uma empresa de serviço, e aí eu quero entender, na verdade, como BPO, eu consigo gerenciar vários CNPJs, vários clientes. Consegue, consegue. É que cada cliente em questão você vai ter uma base diferente. Uhum. Né? Então, para essa empresa de 50 unidades, você vai ter uma base que, por exemplo, pode ser essa daqui que a gente está vendo agora. Mas para outra do varejo ali, ou indústria, você vai estar logando na base dessa empresa em questão, tá? Então, é possível fazer essa gestão de empresas aqui dentro do SenseBoard, mas cada uma dentro da sua base em questão. Fica muito similar, não sei se vocês têm contato com a OMIE, mas na hora que você loga na OMIE, você tem acesso a outras bases, fica os quadradinhos ali das empresas, correto? Tipo, aparece o quadradinho aqui, empresa A, Os B, C e D. aplicativos. Isso, aí você entra dentro do aplicativo da empresa em questão. Aí, naquele aplicativo da empresa em questão, vai aparecer só os dados daquela empresa. Então, a mesma coisa aqui. Quando você estiver dentro dessa empresa de 50 unidades, vai aparecer só os dados dessa empresa de 50 unidades. Na hora que você trocar para a empresa da indústria, vai aparecer só os dados da indústria. Uhum. E assim sucessivamente. Perfeito. Se eu tiver tudo concentrado no OMIE, eu poderia fazer uma assinatura do SenseBoard para cada cliente meu, ou é uma assinatura única? Para cada cliente seu. Ah. Para cada cliente. Uhum. A gente vende, em teoria, para a empresa em questão, tá? Mesmo modelo de negócio da própria OMIE, né? Quando você vai contratar o OMIE, você contrata o OMIE ali, às vezes até por CNPJ, né? Cada CNPJ tem um aplicativozinho. Fechou? Eu não tô vendo vocês, pessoal, então vocês me dão um Tranquilo. sinal aí. Tranquilo, pode seguir. Agora deve ficar muito bonito isso aí no telefone, né? Eu não sei se tem muita usabilidade, mas no telefone deve ter uma aparência muito agradável. Fica muito bacana, cara. É que eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas como eu vou disponibilizar aqui para o pessoal um período trial, Guto, para todo mundo que tá nos assistindo, aí vai ficar fácil o pessoal entrar aí, fechou? Pode, uma sugestão, não sei se é possível. Existe um acesso de login para que a gente possa entrar, ficar futucando, mexendo, sabe? Eu acho muito legal. Em vez de dar um trail para a pessoa testar e tentar integrar, já pegar algo já integrado, é só para ela ver os relatórios, como funciona a dinâmica. Isso também Claro, seria bem interessante. claro. Deixa comigo. A gente faz isso sim. Acho que vai dar uma dinâmica diferente aí para o pessoal. Maravilha. Porque aí dentro, né, eu só vou ter resultados, eu não tenho como alterar nada, não tem como influenciar nada através da SenseBoard, né? Ali só vai estar me mostrando um reflexo do que tem dentro do RP, correto? Essa é a ideia. Então, Essa é a ideia. por mais que eu tenha ali o acesso de uma conta teste, usuário fictício, só de demonstração, já dá para poder ter uma noção prática de como funciona a dinâmica da ferramenta, o que ela traz de relatório.
quais são os pontos. Acho isso interessante. Não sei se pode, né? Se é comum ou não. Não é muito comum não, Guto, mas a gente pode ver uma forma de viabilizar isso aí. Tá? Normalmente a gente dá 7 dias grátis, para a galera aqui eu ia dar 30, que aí daria um tempo bacana ali de trabalho. E, bom, a gente pode ver isso depois, uma melhor forma para distribuir isso aí para o pessoal brincar, beleza? Maravilha, perfeito. Por fim aqui, pessoal, a gente tem os dashboards dinâmicos, né? Então a gente consegue criar gráficos aqui para estar acompanhando. Então o comparativo que o Guto falou ali, né? Então aqui eu consigo selecionar, por exemplo, o comparativo do meu EBITDA, né? Então eu fiz um orçamento para essa empresa em questão. E aqui eu venho acompanhando mês a mês, ó, realizado, previsto, realizado, previsto, realizado, previsto e assim sucessivamente. Então a gente consegue fazer esse acompanhamento aqui através desses gráficos, tá? E através também do módulo de planejamento financeiro, que eu já vou mostrar para vocês. Então aqui no dashboard dinâmico, atualmente, a gente consegue fazer 4 tipos de gráficos, né? Então, um é o comparativo, né, previsto e realizado, gráficos por ponteiros, né? Então a gente pega uma classificação padrão aqui, acompanha ela, trabalhando valores mínimos e o máximo ali que ela pode atingir. Indicadores únicos, então a gente pega aqui, por exemplo, esse Prolabore, então acompanhamento de Prolabore. Então a gente faz esse acompanhamento aqui do indicador em questão. E a gente também faz comparativo ano a ano. Então, aqui eu consigo comparar, por exemplo, né? Resultado pós-distribuição de lucro. Então, entre os anos de 2021 e 2023, qual foi o ano que eu tive mais resultado? Então, aqui eu tive um pico em outubro, só que no restante do ano aqui foi muito homogêneo com os outros anos anteriores, tá? Então, a gente consegue fazer essa comparação aqui entre os anos dos resultados das classificações que a gente quer estar acompanhando, beleza? Isso tudo aqui quem cria é o próprio usuário, tá? Então, não é consigo excluir o gráfico, consigo duplicar esse gráfico aqui em questão, é o usuário que determina como fazer, ok? Aqui em lançamento, né, o Guto falou que o ideal aqui é não mexer em nada, né, dentro do sistema, você só trabalhar mesmo a leitura ali da OMIE. Tá? Então, aqui fica o coração do sistema, tá, pessoal? Então, aqui vai estar todas as informações ali do RP em questão do cliente, tá? E você consegue aqui fazer filtros para olhar o micro ambiente do relatório, né? Não precisar ir na OMIE para visualizar o que tem aqui, você consegue fazer essa gestão aqui dentro do próprio sistema. Você consegue exportar isso para Excel para fazer uma análise um pouco mais micro ali para o cliente. E tem algumas ações em lote de exclusão e edição. Quando está na API, eu não recomendo fazer nenhuma edição ou exclusão de nenhum lançamento, porque se você não excluiu no software de origem, esse lançamento tende a voltar para dentro do sistema, tá bom? Mas, basicamente, essa é a nossa área de lançamentos, é aqui que fica toda a base do sistema que alimenta todos os relatórios em questão. Fantástico esse ponto, Lucas. Muito mesmo. E nessa dinâmica, agora eu entendi que eu não deveria ter te pedido um acesso como esse, mas nessa dinâmica, quantos usuários eu posso ter? Eu vou pagar por usuários? Tem como eu liberar um usuário para o meu, por exemplo, eu estou organizando tudo isso aqui. Eu quero que o meu cliente, que esse empresário, tenha um acesso só de visualização. Ou existe alguma dinâmica de impressão para me gerar um documento e repassar para ele em vários formatos, que da forma que está bonita a leitura e a visão dentro da ferramenta, quanto mais se ele tiver que fazer essa leitura através de um documento, porque muitas empresas utilizam, né? Sim. PDF, um documento impresso para compor algum processo. Sim, total. E Guto, é ideal que o cliente final, né, o empresário ali, tenha visualização no próprio celular dele, entende? A mobilidade ou no computador dele, existem níveis de usuário aqui que o cara é somente leitura, sabe? Ele só vai ler as informações que está aqui, ele não vai imputar nada, ele não pode mexer em nada, que a gente sabe que às vezes bate o dedo ali, até você conferir tudo de novo, dá um trabalho danado, né? E a confiança nos números é muito importante. Então, é ideal
que o usuário final, né, o cliente final tenha o acesso. A gente não cobra por usuário, tá? A gente só cobra a base CNPJ. Então, você vai comprar a base, se a empresa tiver mais de um CNPJ, você vai comprando CNPJs adicionais ali. Só isso. O usuário você pode ter quanto vocês precisarem ter, tá? E existem alguns níveis desses usuários. É bem tranquilo mesmo. Fechou? Fechou, tranquilo, maravilha. Beleza. Então, aqui a gente fecha a parte de lançamentos, a gente vem aqui para o fluxo de caixa. Pessoal, o fluxo de caixa é o demonstrativo financeiro mais conhecido entre as empresas, né? Então, a gente traz ele aqui de uma forma bem bacana, tá? Então, a disposição dele aqui, a gente analisa por período, né? Então, anualmente, por filtro de contas bancárias, caso o cliente tenha isso dentro do ERP. Então, dentro do OMI, Conta Azul, Nibo, tem essa função, essa disponibilidade, e a gente consegue estar trabalhando isso dentro do sistema, a gente consegue também ver por filial e a gente consegue analisar se eu quero ver todos os lançamentos, apenas os pagos e os não pagos, tá bom? O que eu tenho aqui? Total de saídas do período, né, mês a mês, total de saídas, total de entradas e total de saídas. Tenho liquidez mensal para saber se o mês em questão, né, foi positivo ou negativo. E o saldo acumulado da empresa, que esse é o saldo que o cara vai ver lá na conta bancária, né? Aí eu pergunto para vocês, quantos empresários só olham o saldo da conta bancária e às vezes nem fazem conciliação bancária, né? Que aí entra a importância do BPO aí na vida desses caras. E números, né? Então tem um mercado para se trabalhar absurdo. E aqui o que a gente vai trazer? Todo o trabalho que vocês já fizeram dentro do RP, de manter a conciliação bancária certinha, de manter toda a operação correta, a gente já vai montar aqui de forma amigável e visual todo o trabalho que vocês fizeram ao longo do mês. Então, o SenseBoard é como o Guto falou lá no começo, é a cerejinha do bolo, tá? Você prestou o serviço o mês inteiro na parte operacional, deixando o financeiro dele um aço ali, bonitinho, tudo conciliadinho, tudo certinho. No final do mês, você vai lá e apresenta o relatório através do celular dele, ou você marca uma reunião ali de meia hora para fazer um fechamento com ele. Nisso, você gera um valor a mais para o seu trabalho. Consequentemente, se o cara vê valor nisso, você consegue cobrar mais pelo seu serviço. Então, é para isso que serve o SenseBoard. Foi assim que o SenseBoard gerou valor para dentro da Sense, a gente conseguiu sair dos R$600 para os 100 mil, né? Óbvio que são produtos ali diferentes que a gente está trabalhando, mas é possível você agregar valor para dentro da sua BPO e não só fazer a parte operacional, e sim começar a entrar numa parte mais analítica junto com o seu cliente, tá? Então, aqui a gente acompanha de forma visual também, dentro dos gráficos, o que está dentro dessa tabela aqui à esquerda, beleza? Aqui embaixo eu tenho um prazo médio de recebimento e um prazo médio de pagamento. O que é isso, pessoal? Aqui tem um explicativo, né? Basicamente, o que a gente faz? A gente pega a data de competência e subtrai da data de vencimento. Que a data de competência é o quê? Quando, eventualmente, eu contrair aquela obrigação de pagar ou receber e quando, eventualmente, eu vou receber. Ah, Lucas, mas o cara já recebeu essa receita que ele tinha para esse pagamento que ele tinha para receber, só que não foi na mesma data. Aí a gente considera a data de pagamento sempre. Tá? Então, nessa empresa em questão aqui, ele demora 12 dias para receber e paga em 6 em média. Então, ali, ele, em teoria, fica 6 dias ali sem ter caixa, eventualmente, né, sem ter recebimento ali dentro da operação dele. Aqui embaixo a gente tem um gráfico do fluxo de caixa do ano todo. Aqui sempre fica o ano todo, tá, pessoal? Que a gente consegue acompanhar a entrada, a saída e o saldo dia a dia. Aqui, por fim, eu venho aqui para a parte de DFC resumido. Então, aqui é uma parte que eu gosto bastante, tá? Que principalmente na controladoria a gente usa muito, que é a distribuição dos caixas, né? Entre atividade operacional, atividade de investimento e financiamento, que, convencionalmente falando, é o fluxo de caixa direto.
Por que eu gosto bastante? Porque aqui a gente consegue visualizar se a empresa tem uma ineficiência de caixa operacional, que é o caso dessa empresa aqui. Não é uma ineficiência pequena, é uma ineficiência brutal, né, dessa empresa em questão. Então, ela vem tendo uma deficiência, né, de fluxo de caixa que ela vinha, isso aqui é 2022, né, que ela vinha sendo suprida aqui com integralização de capital social dos sócios, né, então os sócios vinham aportando aqui mensalmente para minimizar o buraco, mas não teve muito jeito nessa empresa em questão. Então, aqui a gente já vê que se a empresa está com problema operacional, né, dentro do caixa operacional, se ela está investindo muito, se ela está muito endividada e ela precisa trabalhar ali um reparcelamento, um reperfilamento da dívida, uma reestruturação nas dívidas que ela tem. Isso de forma resumida, a gente consegue visualizar classificação por classificação aqui do que está impactando o fluxo de caixa dessa empresa e o que está levando ela a ter um fluxo de caixa negativo ou positivo, né, pessoal? Então, é muito, muito importante. Aqui também eu consigo fazer os filtros por conta bancária, por filial e assim por diante, tá? Aqui nesse caso, acho que a Nubank não tem nada, vai ter alguma coisinha no Itaú. E quando eu filtro aqui a conta bancária, pessoal, vocês repararam que aqui fica considerando transferência entre contas? Então, quando eu não tenho conta bancária selecionada, eu desconsidero isso no meu subtotais, porque transferência entre contas a gente subentende que o negócio vai se anular no final. Mas para ver a movimentação de uma conta bancária, eu preciso considerar o total de entradas e o total de saídas. Então, isso eu tenho que considerar a transferência. Então, a gente considera aqui, quando a gente filtra, alguma conta bancária. Beleza? Dúvidas aqui? O pessoal está acanhado, mas acredito que por enquanto não. Beleza. Tendo dúvida, é só chamar aí, viu? Não precisa se acanhar, não. Porque tá bonito de enxergar algumas coisas, sabe? Isso aqui para nós, em questão de relatório, é algo gratificante. Então a gente fica nessa contemplação aqui, é um silêncio saudável. Que bom, Guto, fico feliz, cara. Então aqui a gente tem um demonstrativo de resultado. Esse daqui ele não é tão conhecido por alguns empresários, digamos assim, né? O cara só sabe disso aqui pelo que vem da contabilidade. Só que todo esse relatório de demonstrativo de resultado, pessoal, só diga-se de passagem, né? Ele é financeiro, ele não é contábil. Então aqui eu vou estar refletindo as informações que eu vou estar buscando lá no RP do cara. Tá? Então aqui, mediante a data de competência e a classificação que você pré-determinou, ele vai estar estruturando toda essa base do demonstrativo de resultado. Tá? Então aqui eu consigo visualizar eles resumidamente, né, nas linhas subtotais e expandido classificação por classificação que compete ao DRE e sempre por data de competência. Teve alguém que levantou a mão? Eu ouvi um barulhinho aí. Foi uma mensagem, a Nina falando que realmente ele é muito simples e bonito de ver. Exato, a gente trabalha muito, muito isso, gente. A gente quer descomplicar toda essa parte do financeiro sem perder todo o viés teórico que tem por trás disso, né? As nomenclaturas, a parte de estruturação dos relatórios, a gente não foge disso, mas a forma que a gente mostra isso é diferenciada. Por fim aqui, pessoal, a gente trabalha a parte do orçamento, Guto, que você havia me perguntado. Então, a gente acompanha aqui, ó, previsto e realizado mensalmente, classificação por classificação. A gente consegue acompanhar o percentual do realizado, né? E a média que foi prevista ao longo do período. Isso daqui é muito importante, principalmente para quem trabalha ali um pouco mais assessorando o financeiro da empresa, porque assim, não adianta nada o empresário pré-determinar ali um faturamento, né, anual, e no final do ano, tipo assim, preciso faturar 2.600.000, né? Ele vai lá e fatura 2.900. Só que se no final do ano ele não conseguir cumprir com as demandas de gastos que ele pré-determinou, não adianta nada ele ter faturado aquilo, porque o ponto de equilíbrio econômico para essa empresa já não é mais o mesmo, entendeu? Então aqui fica claro que se o empresário fez alguma cagada ao longo do percurso, você consegue puxar a orelha dele e falar assim, ó, pô, tá vendo por que não deu o resultado que a gente combinou no começo do ano? Ou no trimestre? Ou no semestre? Por conta disso e disso, ó, você gastou mais aqui com publicidade e propaganda, que era 2.400 no ano, você gastou 45 mil.
aqui na confraternização era 20 mil que estava previsto, você gastou 40. E aí aqui você começa a puxar a orelha dele com fatos, né? Então, conscientiza mais e ele consegue acompanhar isso de uma forma um pouco mais palpável para ele. Porque às vezes a gente faz o planejamento e normalmente os empresários de PME já entram na engrenagem ali e vão consultar isso, sei lá, final do mês, da cada trimestre, enfim, depende muito da cultura ali do diretor, né, do empresário que está à frente da empresa. E às vezes ele esquece de algumas coisas. Então aqui você consegue ir acompanhando, ele consegue ir acompanhando isso aqui semanalmente, mensalmente, da forma que fica melhor para ele, de uma forma rápida e fácil de visualizar. Tá? Fechou? E aqui, por fim, mas não menos importante, a gente tem um balanço patrimonial financeiro, é muito bom pontuar isso. Então a gente estrutura aqui todas as informações que a gente trouxe do sistema operacional do cara, a gente distribui isso aqui entre ativos passivos, né, seja eles não circulantes permanentes ou passivos não circulantes e circulantes não circulantes e patrimônio líquido. Então a gente faz essa distribuição, gera um balanço patrimonial aqui para ver se o usuário em questão está gerando PL, né, se ele está aumentando o patrimônio líquido da empresa dele ou não, que também é uma informação muito, muito importante para a empresa. E a gente traz alguns indicadores derivativos do balanço patrimonial. Aqui a gente também consegue acompanhar a evolução de patrimônio líquido da empresa, tá? Para ver se ele está crescendo o patrimônio ao longo dos anos ou não. E isso aqui, pessoal, sim, a gente consegue fazer uma parametrização dos balanços anteriores, né? Que a gente sabe que o balanço patrimonial é um dos poucos, acho que é o único, né? Acumulativo, né? Ele vem acumulando coisas ao longo do período. Então, normalmente, quando a gente pega uma integração, sei lá, de um RP, ele não vai trazer a carga total desde quando a empresa nasceu, né? Isso é muito difícil. Então, a gente consegue fazer alguns ajustes aqui para colocar o total de imobilizado correto, o lucro acumulado correto, o capital social total correto e assim por diante. E aqui a gente consegue também visualizar por ano, né, por período. E aqui, pessoal, por fim, a gente também trabalha a parte de precificação, onde a gente traz todo o departamento produtivo, a gente insere aqui todos os custos envolvidos, determina custo hora para a empresa de serviço e manufatura, né, indústrias no caso, e a gente consegue trabalhar aqui também a precificação. Então, no caso aqui, pessoal, eu trouxe um exemplo de uma empresa de serviços, no caso aqui até como que é o nome? É uma empresa de estética, tá? Então, ela faz limpeza facial, no caso aqui que a gente está trabalhando. Então, aqui ela gasta da sala de dermatologia 2 horas, então custou R$ 294, ela gasta R$ 200 de insumos para fazer o procedimento, ela gasta 10% de imposto, 1% de débito e crédito de taxa de cartões, 5% de comissão e 15% ela provisiona desse custo, né, desse preço do produto que ela está trabalhando, para pagar os gastos fixos da empresa dela. E aí aqui, pessoal, a gente consegue projetar assim o seguinte, o Guto chega para mim, Lucas, eu queria vender esse produto aqui para ter 20% de lucro. Então eu vou falar para ele, Guto, você tem que vender a R$ 1.008,73 para você ter 20% de lucro lá no seu demonstrativo de resultado. Ah, Lucas, mas eu estou vendendo esse produto a 800, quanto eu estou ganhando? Então, Guto, você está ganhando 7% de lucro. R$ 57,72 por produto vendido. Então, assim, pessoal, eu garanto para vocês que se você tivesse uma empresa que só vendesse esse produto do Peeling Diamond, para quem não conhece, é uma limpeza facial, você teria um demonstrativo de resultado que daria um lucro de 7,22%. Tá? Isso inegavelmente. Então, essa parte aqui, você consegue fazer essa construção, você consegue imprimir aqui, de fato, o orçamento para estar enviando para o cliente ou manter ele aqui, e você consegue ter o acompanhamento da precificação de todos os seus produtos que você fez, tá? Prometo que eu estou acabando. Aqui a gente tem um curso de gestão empresarial financeira, tá? Então, quem ministra aqui é o meu sócio, fundador aqui da empresa, o Danilo Fedel. Então, ele traz aqui todo um conteúdo gravado, bonitinho, de gestão financeira, desde despesas e custos,
enfim, tudo que você precisa minimamente saber para você utilizar o SenseBoard conceitualmente falando, dentro do nosso curso aqui você vai encontrar, tá? Inclusive tem até coisa a mais referente a laudo de avaliação e tipos de transações de M&A. Cara, basicamente aqui a gente tem um tutorial, saiba o valor da sua empresa, que a gente tem uma ferramentazinha de valuation aqui dentro. Aqui são parâmetros da empresa. Aqui, aquela pergunta básica que o Guto falou para a gente tem um suporte online aqui para tratar de dúvidas e acompanhamento junto com o cliente final. E a gente tem um chatbot aqui que você pergunta para o cara aqui, o que é DRE? Ele vai te direcionar, te mostrar o que é DRE, te entregar um material aqui para você estar visualizando, para te instruir da melhor forma possível, tá? Guto, basicamente o que é o SenseBoard é isso, tá? Pessoal, o canal, assim, para cliente final, normalmente a gente trabalha muito junto com a implantação e junto com a parte de atendimento ali via o próprio aplicativo, tá? Mas normalmente com parcerias junto a BPOs, consultorias, etc., a gente trabalha muito junto a um grupo no WhatsApp para todo o desenvolvimento e excelência ali, sucesso na parceria e sucesso junto com o cliente de vocês. Então, o canal de suporte junto à parceria é totalmente diferenciado, até mesmo para a gente dar tração e treinar vocês para que vocês consigam personalizar isso da melhor forma possível, tá? Lembrando também que a plataforma, ela é white label, então se você quiser, ao invés de ter o SenseBoard ali em cima, colocar, por exemplo, facilita BPO financeiro, colocar o seu logo ali, é possível também, tá? A gente busca realmente ampliar o nosso braço, tá, Guto? Por que a gente quer tracionar o SenseBoard? Primeiro, porque é uma fonte de receita escalável para dentro da empresa, né? Então, inegavelmente que o dar e receber tem que ser muito, muito alinhado. Mas o grande propósito de tudo isso, pessoal, é que a gente consiga levar o propósito herdado da Sense para dentro do SenseBoard, que é o quê? Levar prosperidade e leveza para a vida do empresário através de tecnologia e conhecimento. Não tem como a gente fazer isso só vendendo controladoria, Guto. A gente consegue atender bastante clientes, né? A gente atendeu 500 nesses últimos 5 anos, só que é pouco comparado a tanto de empresários que existem no país. Então, a gente acredita que através dessa ferramenta, a gente consiga tanto gerar mais valor para outros parceiros de negócio, né? Como BPOs, consultores, contabilidades, etc. A gente consegue gerar mais valor para eles, levando a cerejinha do bolo para o trabalho deles, certo? E consegue ainda estar levando o nosso propósito em conjunto, que é o quê? Gerar tecnologia e gerar educação para os empresários do nosso país. Basicamente era isso, pessoal. Agradeço aí, fiquei falando bastante tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico aberto aí a responder. E muito obrigado pelo tempo de vocês. Não, nós que temos que agradecer. Eu tenho 2 perguntas simples aqui. A primeira delas, e meus parabéns, né? Antes de tudo, fantástico. A primeira delas, Lucas, tem modo escuro ou não? Só aquela partezinha branca? Não, pior que não tem, Guto, ainda não tem. Poxa vida, talvez por conta disso eu vou repensar. Mas, mas tá bonito, de toda sorte, tá muito bonito. E outro detalhe, Lucas, aqui falando um pouco mais em questão de valores, talvez não seja interessante falar agora, seria bom conversar, mas é um valor tabelado e existem pacotes para quem estou começando com uma empresa, vou colocar mais 3, vou colocar mais 4. Isso vai caindo o valor à medida com que o tempo passe ou não? Eu tenho que me preocupar para cada projeto preparar um valor diferente. Eu posso já colocar na minha cesta de produtos aqui, olha pessoal, quem contratar o café com BPO, por exemplo, vai ter aqui uma controladoria e o custo dentro dessa minha precificação já pode englobar com a solução de vocês. Legal, Guto. Hoje o nosso preço é tabelado, né? A gente tem 3 planos, chamado Traction, Growth e Equity, tá? O que muda nesses planos são os módulos envolvidos ali. Para o parceiro, Guto, principalmente quando a gente fala de parceria, a gente consegue ser muito flexível, porque
o nosso foco é no sucesso da parceria e que fique ela ganha-ganha, tá? Hoje, o nosso modelo de parceria que dá muito certo é o quê? A gente tem um preço final para o cliente, que esse preço final a gente passa para o nosso parceiro. Só que o que acontece, Guto? A gente tem um processo aqui de sociedade junto com esse parceiro. O que é essa sociedade? Eu já mostrei para vocês aqui que é indiscutível a forma de que você gera valor para o seu cliente com a ferramenta, né, com o logo da sua empresa ali, e também indiscutível a forma que você consegue trazer eficiência para o seu projeto de BPO, trazendo relatórios automáticos ali no final de todo o processo. Só que beleza, né? A gente chegou no impasse assim, beleza, Lucas, um cara me trocou assim, legal, legal a eficiência, legal o valor que você gera, mas e aí? Né? O que eu vou ganhar com isso? Né? Quanto que eu vou ganhar com isso? Então, a gente estruturou um modelo de parceria, Guto, que o parceiro ganha junto com a gente. Então, existe 3 níveis dessa parceria que inicialmente o cara ganha 10% recorrente com a gente da base que ele tem com a gente. Então, vamos supor que o Guto aí arrebentou, ele vendeu uma base de 100 mil reais junto com a gente. Então, ele tem 100 mil reais ali de clientes pagando para o SenseBoard todo mês, tá? O Guto vai receber mensalmente 10 mil reais. Ah, Lucas, mas como que funciona depois? Então, até 30 clientes, você ganha 10%. De 30 a 50, de 30 a 100, se eu não me engano, 30 a 50, você ganha 15%. E depois de 50 para cima, você ganha 20% de recorrência junto à base que você tem com a gente. Pago mensalmente. Então, o cara pagou para a gente, você ganha. O cara saiu, você perdeu também. Né? Então, a gente fica no risco junto, a gente ganha junto, a gente cresce junto. Ganha-ganha, né? Parceria, para mim, é isso. E aí, além disso, Guto, o cara ainda, dependendo do valor que ele gera ali para o cliente dele, ele pode contratar o SenseBoard por um valor X e passar ali para o cliente por um valor Y, colocando em cima o custo ali, né, o preço, o valor que ele está tendo de fazer a apresentação, de fazer assessoria, de fazer toda essa consultoria pós o trabalho mensal ali de apresentação de resultados. Então, ele ganha de 2 formas, né? E outro ponto, Guto, é que se o cara sai do seu BPO e continua usando a ferramenta, você continua ganhando. Entendeu? Então, você vai ficar ganhando até o cara ficar com a gente lá. Né? Então, esse é o modelo de parceria que a gente está trabalhando, é o modelo que mais a gente conseguiu aderência, tá, Guto? Tanto porque fica bom para o nosso parceiro e fica bom para a gente também, tá? E a gente entende que é muito importante a gente ter pessoas como vocês, BPOs, consultores, contadores, pessoas de bem que buscam levar prosperidade e educação para o cliente junto com a gente. Então, a gente, trazendo vocês para perto, né, mantendo vocês perto da gente, a gente consegue concluir com o nosso propósito mais rápido e a gente fica mais forte. Vou pegar aqui uma coisa. É isso. Maravilha. Poxa, meu caro, ó, agradeço muito, muito mesmo. Isso aqui é bastante interessante. Eu acredito que cabe aqui, com certeza, outros encontros, outros expressos, até mesmo para poder tirar dúvida, para poder ver questão de valores, para poder ver dinâmicas, como que a gente pode estar se beneficiando, uma vez que nós somos um grupo, né? Claro. É triste, assim, a nossa comunidade hoje tem como contatos diretos ali em torno de 1.024 pessoas, né? Mas nem todos podem comparecer aqui no momento. Claro. Mas é de excelente conteúdo, excelente material. Eu vou deixar no YouTube, o pessoal vai entrar em contato. Quem quiser te achar, quem quiser te procurar, pode entrar no LinkedIn, no meu, Guto César, ou no seu. Mas eu passo o seu contato, aí você me explica depois qual contato que eu devo estar passando. Claro. E se as pessoas quiserem encontrar você diretamente, como é que elas fazem para poder ter esse acesso? Olha, Guto, pode acessar através do Instagram, a gente trabalha muito por lá. É @lucasminuti, assim como está meu nome aqui mesmo, Lucas, e meu sobrenome com 2 Cs. E através também do SenseBoard, que é @SenseBoard, e Sense Inteligência Financeira. Sense Inteligência, desculpa. @Sense Inteligência. Então, esses 3 Instagrams, né, sendo o meu e os outros 2 da empresa, a gente trabalha o contato por lá e a gente gera conteúdo por lá também, Gu.
Então, seja conteúdo do software, né, de maneira de usar ferramentas e outras ferramentas que existem hoje no mercado, e também muito conteúdo da parte de valuation e controladoria através do Instagram da Sense. Então, é um conteúdo muito bacana que a gente está gerando por lá, e a gente está recebendo muito contato por lá também, tá? Então, maravilha, perfeito, combinado. Então, meus caros cafezistas aqui do nosso Café Baronil, Lucas, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação. Agradeço. Todos que participaram e ficaram aqui até o final, a gente segurou bastante pessoas até o final, né? Você viu que o pessoal ficou bastante interessado. E para você que chegou aqui no final, né, que nos aguentou até agora, um grande presente. O Lucas vai dar 99,9% de desconto em toda a ferramenta, né? Brincadeiras à parte. Por 30 dias, Guto. Olha aí Por que 30 pensa. dias, ó. É fantástico isso. 30 dias vocês podem ter acesso aí e a gente vai conversando. A nossa ideia aqui, Lucas, é com certeza estreitar mais os laços, pegar mais no pé, gerar mais contato, porque quanto mais ferramentas, quanto mais pessoas desenvolvendo e trabalhando e dando mais acesso para outros empresários, o Brasil tende a crescer, né? O empreendedor, os empresários do Brasil tendem a crescer, então isso é bom para todo mundo, não deixa de ser um ganha-ganha. Então, é isso, pessoal. Meu muitíssimo obrigado. Para quem participou e depois quiser compartilhar as fotinhas ali na rede para poder dar aquela força para o café, eu agradeço muito. E para quem não participou, mas você puder dar aquela instigada, né, dar aquela cutucada, olha, foi muito bom, falamos disso, acho que vai ser interessante para que as pessoas possam vir depois no canal e dar uma olhada no vídeo. Perfeito? E ó, tá de parabéns pela Academy também, cara. Impressionante a dinâmica. Você tem um ambiente que ensina o pessoal a como utilizar tudo aquilo, ou seja, você ganha de brinde ali um curso, né? Exatamente. Muito Exatamente. bom. A gente está estruturando um ecossistema bem bacana, bem bacana mesmo. Quanto mais, fico à disposição aí para novos cafés, Você sabe que digamos assim. qualquer ecossistema ele só é bom se tiver cafezinho rolando, né? Então, Total, cara, a gente tem uma cultura assim que se você for olhar lá no nosso site, tem até dentro da cultura da empresa lá o café para tomar aqui na Ciência é indispensável. ah, que maravilha. Perfeito, então. Então, meus caros, muito obrigado, Lucas, mais uma vez obrigado. A gente vai falando aí nos bastidores para trazer alguma coisa para o pessoal. Qualquer coisa, não hesitem em me procurar, podem me chamar, estamos abertos aí a negociações. E ficamos por aqui. Até logo, então. Tchau para vocês. Um bom final Valeu. de tarde aí de trabalho.